Olá, tudo bom? Prazer estar com vocês. Vamos dar uma olhada agora no mapeamento e modelagem de processos, tá? Pessoal, processo, para a gente poder gerenciar aquele processo, a gente tem que conhecer o processo, tá? Ou seja, tem que entender quais são aquelas atividades, aquelas tarefas, aqueles subprocessos que estão envolvidos naquele processo, tá? Então, nada mais é o mapeamento do que o trabalho de você conhecer e desenhar e mapear e identificar quais são todas aquelas atividades e tarefas envolvidas naquele processo, tá? Então, quando a gente fala de mapeamento de processo, a gente está falando do quê? Do trabalho de identificação e normalmente envolve um fluxograma, né? Que é a principal ferramenta que a gente usa no gerenciamento de processos, para que você possa o quê? Desenhar aquele processo e identificar cada passo daquele processo, tá? Então, obviamente aquilo ali vai servir para que a gente possa o quê? Identificar gargalos, a gente identificar quais são os atores envolvidos e por aí vai, tá? Então, mapeamento nada mais é então do que a identificação e o desenho de cada atividade, cada passo daquele processo. Então vamos lá. Para que então serve? Quais são as grandes vantagens de você mapear um processo? Obviamente você começa a entender qual é o impacto que aquele processo tem para a organização, ou seja, passa aonde, demora aonde, quais são as decisões que estão envolvidas ali naquele processo, ou seja, você começa a entender por onde caminha cada processo e o impacto que ele gera em cada área. Obviamente também a relação de dependência entre setores, ou seja, você começa a entender que muitas vezes, olha, aquela área ali, ela depende da área X ou YZ antes dela fazer um trabalho bem feito, informar aquilo ali direito, ou, diga assim, prover aquela área de informações ou dados ou materiais corretos na hora certa para que ela consiga dar andamento ao processo, ou seja, você entender quem depende de quem dentro daquele processo. Quem está envolvido, ou seja, quais são os atores do processo, ou seja, quais são aquelas pessoas ou setores que estão envolvidos naquele processo, analisar se aquele processo é necessário ou, principalmente, se ele é bem executado, ou seja, quanto tempo está levando, quantos defeitos por mil está acontecendo, estão ocorrendo, ou seja, se o cliente eventualmente está ficando satisfeito ou não com cada um daqueles produtos e serviços. Você, com mapeamento, você tem uma ferramenta para propor mudanças, ou seja, você não consegue melhorar o que você desconhece, concorda? Ou seja, para você melhorar alguma coisa, normalmente você tem que conhecer o que você está melhorando. Então, o mapeamento ele fornece, então, um instrumento para que você possa propor mudança. Olha, analisando aqui esse processo, por exemplo, estou vendo que leva 15 dias ali esperando na mesa de um cara que está demorando demais, vamos tentar fazer com que isso seja mais rápido, vamos envolver outra pessoa, vamos eliminar essa autorização porque é desnecessário, ou seja lá o que for, para que aquele processo saia mais rápido. E, eventualmente, você analisar quais são os fatores críticos de sucesso daquele processo, ou seja, olha, aquele processo ali precisa que essa etapa, essa fase aqui funcionem bem feitos. Se isso não funcionar, o processo não vai ficar a contento do cliente, do usuário. Então, existem diversos processos, aliás, em praticamente todos os processos, você consegue mapear quais são os fatores críticos. Olha, o processo, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, o treinamento de uma pessoa, por exemplo, o treinamento de pessoas dentro de uma organização. É claro que existem diversas etapas ali daquele processo, por exemplo, alguém vai ter que pegar e identificar quais são as pessoas que estão interessadas e fazer uma lista de pessoas para você saber quantas pessoas vão em cada sala. Olha, aquilo é importante, mas aquilo ali é o processo, digamos assim, a parte crítica do processo? Claro que não, ou seja, o processo, a fase crítica do processo é o processo do ensino e aprendizado, é o professor dentro de sala de aula, é o material estar correto, estar bem feito, o professor estar bem, digamos assim, ser o professor correto para aquele tópico. Isso é que é o fator crítico de sucesso para um processo de treinamento e aprendizado. Se a lista foi bem feita, pode ser que eventualmente você até corrija na hora. Não, fulano estava inscrito, mas não aparece na lista, você bota o fulano ali, aquilo ali
aquela etapa não vai ser essa que vai fazer a diferença no processo, tanto de aprendizado da pessoa, como de satisfação com ela, com aquele curso, com aquele processo de aprendizado, tá? Então, você quando mapeia o processo, você consegue identificar quais são os fatores críticos, o que tem que ser bem feito, o que tem que sair bem feito para que aquele processo funcione. O que é um fluxograma, gente? Muita gente que nunca estudou gestão por processos tem que analisar, assim, tem que aprender o que é um fluxograma na hora para você identificar. Muitas vezes a banca traz um fluxograma na questão, não é tão comum, mas acontece. Gente, um fluxograma nada mais é do que um desenho gráfico, ou seja, você tem ali, muitas vezes, diversos setores. Eu trouxe aqui um fluxograma bem simples para não complicar a vida de vocês. Então você tem um processo que é o quê? Uma série de atividades, de tarefas, onde você tem, por exemplo, o início, onde que ele começa, por exemplo, nesse órgão aqui que consome esse produto, ele faz uma emissão, assim, tem uma demanda por algum material, seja ele qual for, ele faz um documento, um pedido, né, pro órgão que é o responsável pelas compras, por exemplo. Muitas vezes é a SPOA num órgão público, ou seja, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, tá? Então, aqueles caras são os responsáveis por administrar os materiais e comprar aqueles materiais. Esses caras vão receber aqui aquele pedido e vão fazer o quê? Olha, esse material aqui tem estoque? Se sim, ele manda direto pro demandante, ou seja, embala aquele produto e envia para aquele órgão que estava pedindo aquele produto, o cara recebe aqui, acabou o processo, ou seja, bem simplesinho. Não tem esse produto em estoque, ele vai ter o quê? Comprar nos seus fornecedores. Obviamente que isso aqui está muito simplificado, né, gente? Que envolve 500 atividades aqui dentro, mas só para facilitar vocês entenderem o que é um fluxograma. Aquilo ali eventualmente eles vão receber esse material e aí sim eles enviam isso para o demandante. Ou seja, um fluxograma, gente, ele te facilita você entender quais são todas aquelas fases que assim, perpassam aquele processo, para que a gente entenda o quê? Quem é que está envolvido, aonde, por exemplo, tem tomada de decisão, por exemplo, no caso aqui, aonde, por exemplo, eventualmente está demorando, ou por que aquilo ali está gerando um produto defeituoso, tá? E muitas vezes você consegue o quê? Gerenciar melhor aquele processo dentro da sua organização, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de modelagem, a gente já está falando de alteração daquele processo. Obviamente, não adianta só você mapear o processo, ou seja, você entender como aquele processo funciona naquela empresa, naquele momento. Muitas vezes você quer mapear para quê? Para mudar aquele processo, para remodelar, ou seja, trocar alguma peça, ou uma pessoa envolvida deixar de estar envolvida, ou de alguma maneira você gerar alguma melhoria para aquela organização. A gente, normalmente na teoria, chama esse processo inicialmente mapeado de as is, ou seja, o processo como ele está naquele momento, tá? Ou seja, aquele primeiro mapeamento, você conhecer o processo, como ele funciona naquele momento, inicialmente na organização, chama de as is. Para você depois propor mudanças num segundo fluxograma já modificado, já com a proposta de melhoria, que se chama de to be, ou seja, o processo que será, como será feito no futuro, tá? Então, simplesinho, muitas vezes a banca traz isso do jeito que eu estou falando, em inglês, obviamente para complicar, mas é muito simples. Quando a banca falar de mapeamento as is, é o processo atual, tá? Ou seja, como ele é feito naquele momento. Quando ela falar de to be, é o processo futuro, é o processo que será modificado ou, eventualmente, a sua proposta de modificação, tá? É isso aí, pessoal. Um abraço e força nos estudos. Tchau, tchau.